Oi, minha gente, meu nome é Clarice. Hoje eu venho trazendo essa peça aqui, ó, que é uma bolsa para telefone, para celular, tá? Com esse pingente aqui muito fofo de amigurumi. Eu fiz essa peça aqui atendendo um pedido aqui de uma inscrita aqui do canal, da Josi Alves. Um beijão para você, Josi. E é uma peça muito simples de ser feita. Eu vou ensinar para vocês como fazer essa troca de cores também. Se vocês quiserem fazer ela menor, também vou explicar para vocês. O detalhezinho aqui da aba fica bem, ó, discreto, nem aparece a costura. Essa bolsinha aqui ficou medindo 12 por 17 centímetros, mas você pode estar fazendo o tamanho que você preferir aí, tá? Então, se você gostou, deixa seu joinha, tá? Que isso é muito importante para o crescimento do canal. E também, se você não é inscrita, se inscreve para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, tá? Um beijão, vamos à videoaula. Os materiais que eu utilizei para estar fazendo a bolsa foi um fio amigurumi. Eu usei essas 3 cores aqui. O tex dele é esse aqui, ó. Mas você pode estar utilizando também o fio Anne, tá? Quanto mais fino o fio, mais delicado vai ficar a sua peça. Eu não indico que você faça essa peça com fio barbante, tá? Porque vai ficar muito grosseiro, vai ficar muito grande os pontos aqui para essa bolsa que não é tão grande, tá? Então, eu utilizei aqui a agulha 3,5 milímetros, tá? Uma tesoura, uma agulha de tapeceiro, um marcadorzinho, é importante que você tenha esse marcador, ou um fiozinho, tá? Um botão da sua preferência, que tenha pé, tá? Fica melhor. Aqui eu coloquei essa alcinha, essa corrente aqui, mas você não precisa, tá? No mais é isso. Vamos pro passo a passo. Então, pessoal, para começar aqui, eu vou fazer aqui meu nó inicial, tá? Não conto ele como uma corrente, tá? Esse ponto crocodilo, ele é múltiplo de 6. Então, para você crescer ou diminuir esse trabalho, você vai contando de 6 em 6 correntes, tá? Para o meu telefone, eu medi o fundo, deram 18 correntes, tá? Você vai medir aí de acordo com o seu aparelho celular e com o seu fio, tá? Fiz aqui as minhas 18 correntes. Quando você terminar de fazer suas correntes, tá? Para o tamanho do teu telefone, você vai fazer mais 3 correntes, tá? Que a gente vai dar a altura de um ponto alto. Aí, agora, a gente vem na 5ª corrente, ó, a partir da agulha. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Na 5ª corrente, eu dou a laçada e vou inserir a agulha aqui, ó, na alcinha de cima, tá? E aqui eu vou fazer um ponto alto. Aqui a gente tá fazendo o fundo da nossa bolsa, tá? Então, aqui é bem simples. A gente vai só fazer ponto alto sobre cada corrente, tá? Só pegando essa alcinha aqui de cima. Um ponto alto para cada correntinha, tá? Pronto, pessoal, terminei aqui meu cordão com correntes. Fiquei com um total de 18 correntes, tá? Quando a gente terminar de inserir todos os pontos, a gente chega a um ponto bem interessante aqui do trabalho. Porque se por acaso você quiser deixar sua bolsinha para telefone um pouco mais folgadinha para você colocar outras coisas além do seu aparelho celular, você vai colocar aqui os aumentos. Se por acaso você quiser ela mais apertadinha para você colocar essa bolsinha dentro da sua bolsa, tá? Você não vai colocar aumentos, vai só colocar um pontinho aqui no final, tá? Vou repetir.
Se você quiser ela mais folgadinha, você vai colocar os aumentos, que eu vou colocar aqui com vocês, tá? Se não quiser, só vai colocar um pontinho. Então, aqui dentro desse último ponto, eu vou estar colocando mais 4 pontos. Aqui a gente vai ficar com um total de 5 pontos aqui nesse último pontinho que a gente fez, ó. 2, 3, 4, 5 pontos no mesmo espaço. Fiz todos os pontos aqui no último ponto, tá? 5 pontos. Se por acaso você quiser um pouco mais apertadinha, você vai fazer apenas um, tá? Então, agora eu vou vir aqui na próxima alcinha, aqui, ó, tá? E vou fazer aqui um ponto alto. Já pego essa sobrinha de fio que ficou aqui, ó, já vou escondendo, tá? E aqui a gente vai seguindo, fazendo um ponto alto para cada alcinha dessa aqui de fora. Só uma alcinha que a gente pega, tá? A gente vai fazer isso até chegar lá no final. Cheguei aqui naquele primeiro ponto, que corresponde às correntinhas, tá? Aqui eu vou inserir minha agulha, vou fazer um ponto que equivale a essa carreira que a gente está fazendo. E aqui eu vou colocar mais 3 pontos, que equivalem àqueles aumentos que a gente fez na outra parte, tá? Aí, vou ficar com um total de 5 pontos aqui no mesmo espaço, ok? Agora, a gente vai emendar aqui, ó, nessa terceira correntinha aqui, onde a gente deu início, tá? Vou emendar com ponto baixíssimo. Ficar dessa forma. Agora, a gente vai começar a fazer o ponto crocodilo. Aqui, ó, eu vou subir 2 correntes. Subir 3 correntes, tá? E aqui eu vou marcar essa terceira correntinha aqui. Pegando 2 alcinhas, tá? Da correntinha. E agora eu vou dar a laçada, e aqui onde a gente subiu essa corrente, eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto alto aqui no pezinho dela, tá? Pronto. Vou fazer uma corrente, depois que eu fizer o ponto alto, tá? E vou pular 2 pontos de base, ó. 1, 2, tá? Vou dar minha laçada aqui. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto, pulo 1, 2, venho aqui no próximo, vou inserir a agulha e vou fazer um ponto alto. Dou a laçada novamente, venho aqui no pezinho do ponto alto que eu acabei de fazer, vou inserir a agulha e vou fazer mais um ponto alto. Terminei de fazer aqui o ponto alto no mesmo espaço, faço uma corrente, dou a laçada na agulha, venho aqui nos pontos de base, conto 1, 2, vou no terceiro ponto, introduzo a agulha e faço aqui um ponto alto. Dou a laçada, venho aqui no pezinho desse ponto alto que eu fiz, introduzo a agulha e faço um outro ponto alto, tá? A gente vai ficar com esses grupinhos aqui, ó, tá? Pulando sempre de 2 em 2. A gente faz uma corrente, dá a laçada, pula 1, 2, vem aqui no próximo ponto, insere a agulha pegando as 2 alcinhas de cima e faz um ponto alto, vai no mesmo espaço, faz o segundo ponto alto.
Mais uma vez, faço uma corrente, dou a laçada na agulha, pulo 2 pontos na base, venho aqui no próximo ponto, pego as 2 alcinhas de cima e faço um ponto alto, mesmo lugar, outro ponto alto, tá? Então, assim a gente vai fazer por toda a volta, tá? Aqui, quando chegar aqui nessa curva, vai ser da mesma forma, a gente vai pular 2 pontos da base, vem no terceiro e faz o grupinho com 2 pontos altos, tá? Pronto, cheguei aqui no último grupinho, fazer uma corrente, ó, me sobraram 2 pontos da base, tá? Vou vir aqui, vou tirar meu marcador, ó, vou observar onde é que tá saindo aqui. Costumo fazer assim, ó. Trazer o trabalho pra cá, retiro o marcador, já fiz a correntinha, tá? Vou introduzir aqui a agulha, ó, e faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Depois eu coloco ele assim, ó, e fica dessa forma. Pronto. Aqui agora a gente vai colocar a agulha dentro, no meio desses 2 pontos altos, ó. Introduzo no meio e já faço aqui um ponto baixo dentro do grupinho, tá? Só fazer um ponto baixo dentro do grupinho com os 2 pontos. Depois do ponto baixo, eu vou subir 2 correntes, vou alargar aqui que eu vou marcar essa última corrente que a gente fez aqui, ó. Pegando 2 alcinhas da corrente, tá? E aqui agora a gente vai começar a fazer as escamas do ponto crocodilo, de fato, tá? Então, eu dou a laçada aqui na agulha e vou introduzir a agulha dessa forma aqui, ó. Pegando o ponto por trás e saindo aqui do outro lado, tá? Da direita para a esquerda. E se você for canhota, é só o contrário, tá? Vou dar a laçada e vou fazer aqui um ponto alto, tá? Novamente, dou a laçada na agulha, venho aqui, ó, introduzo aqui por trás do ponto, saio no meio do outro ponto, tá? Dou a laçada na agulha e faço aqui um ponto alto. A gente vai repetir isso aqui nessa parte por 5 vezes. Então, eu já tenho 2. Introduzo novamente daquela forma. Faço ponto alto. Tenho 3 pontos altos e uma correntinha, tá? Inicial que a gente fez. Aqui eu vou ficar com um total de 6 pontos. Então, eu tenho 3 pontos altos, mais uma correntinha. Então, aqui agora, tenho 5 pontos altos, dou a laçada, venho na mesma direção e vou fazer aqui o 6º, a contar com as correntes, tá? Pronto, fica dessa forma, tá? Aqui agora a gente vai fazer uma corrente, tá? Vou dar a laçada na agulha e vou virar aqui o meu trabalho, ó. Que agora a gente vai pegar o outro ponto que ficou, só que a gente vai pegar nesse sentido agora, ó. No sentido contrário ao que a gente estava fazendo, tá? Então, aqui dou a laçada e vou fazer 6 pontos altos com esse mesmo movimento, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 6 pontos altos, tá? Fica dessa forma, ó.
tá? Então, a gente vai vir aqui no próximo grupinho, vai inserir a agulha no meio dos dois pontos altos e vai fazer um ponto baixo, somente, tá? Não faz corrente de separação nem nada. Aqui eu dou a laçada na agulha e vou repetir o mesmo processo que a gente fez inicialmente. Venho aqui com a agulha por trás do ponto, ó, sai lá do outro lado do ponto, da direita para a esquerda, dou a laçada e aqui eu faço novamente 6 pontos altos, tá? Com esse mesmo movimento, ó. Dois, ó. 3 pontos altos. 4. 5. E 6. Depois que eu fizer os 6 pontos altos, ó, eu faço uma corrente, dou a laçada na agulha e viro o meu trabalho, tá? Aqui tá o nosso ponto sozinho, eu agora vou introduzir a agulha no sentido contrário que eu estava introduzindo, tá? E faço aqui os 6 pontos altos. Você pode colocar o seu trabalho dessa forma, ó. 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Feito o sexto ponto, a gente vem aqui no meio do grupinho e vai inserir a agulha no meio dos pontos altos e vai fazer um ponto baixo. E aqui vai começar tudo de novo. Dou a laçada na agulha e vou inserir meus pontos nessa direção e depois na direção contrária, fazendo 6 pontos em cada uma das direções, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Aqui faço uma corrente, dou a laçada, viro o meu trabalho, encontro aqui, ó, o próximo ponto e vou inserir a agulha da forma contrária que a gente estava inserindo antes, tá? Passa por trás do ponto. 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 6 pontos altos, vai ficando dessa forma, tá? Aqui, ó, não esquecer de fazer o ponto baixo. Pronto, quando fizer o ponto baixo, já dá a laçada e começa novamente a escama, tá? E isso a gente vai fazer até aqui o marcador. Pronto, pessoal, terminei aqui a carreira, tá? Sempre vai sobrar esse grupinho aqui, ó, sozinho, tá? Antes da gente fazer o fechamento. Então, agora eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço o fechamento. Aqui a gente já tem marcado aqui, né? A gente vai tirar aqui o marcador. E aqui a gente vai inserir a agulha onde estava o marcador, tá? E vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai voltar nesse grupinho aqui que a gente não fez o ponto baixo. Vai introduzir a agulha aqui no meio deles e vai fazer um ponto baixo. Opa!
fazer um ponto baixo aqui no meio deles, tá? Fiz aqui um ponto baixo, eu vou subir 2 correntes, vou largar aqui o fio e vou marcar essas 2 correntes, pegando 2 alcinhas da corrente, tá? Depois que eu fiz isso aqui, eu vou dar a laçada, vou vir no mesmo grupinho que eu acabei de fazer o ponto baixo, tá? Vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. Ponto alto, tá? Depois que a gente fizer esse ponto alto, a gente vai fazer uma corrente, vai dar a laçada na agulha, vai vir aqui, ó, no meio da escama, tá? Bem no meio, vai introduzir a agulha e vai fazer um grupinho com 2 pontos altos, tá? No mesmo espacinho. É a mesma carreira, vai ser uma carreira idêntica a essa primeira carreira que a gente fez aqui embaixo, tá? Então, aqui eu fiz o grupinho dentro da escama, faço uma corrente, dou a laçada, venho aqui, ó, procuro o grupinho que sempre vai estar entre as 2 escamas, tá? Aquele grupinho que a gente fez o ponto baixo. Vou introduzir a agulha aqui dentro e vou fazer 2 pontos altos aqui nesse mesmo lugar, tá? Fiz o primeiro. Venho aqui fazendo o segundo. Essa carreira, esse ponto sempre vai se apresentar dessa forma. Primeiro vai ser essa carreira que a gente tá fazendo aqui e depois a carreira com as escamas propriamente ditas, tá? Então, aqui eu vou fazer uma corrente, dou a laçada, venho aqui no meio da escama, faço os 2 pontos altos, tá? Então, vai ser um grupinho de pontos altos, separado por uma corrente, intercalados um dentro da escama e o outro aqui, ó, nesse grupinho aqui de baixo. Dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Faço uma corrente, dou a laçada, venho aqui no meio da escama, faço 2 pontos altos. E assim a gente vai fazendo até chegar lá no nosso marcador, tá? Cheguei aqui, ó, no meu último grupinho, tá? Vou fazer uma corrente. Vou vir aqui onde eu posicionei o marcador, tá? Nessa segunda correntinha. E vou fazer o fechamento aqui. Com um ponto baixíssimo, tá? Pronto, fica dessa forma. Aqui eu venho novamente no meio do grupinho aqui, ó. Faço um ponto baixo, no meio dos 2 pontos altos, tá? Faço um ponto baixo, subo 2 correntes, vou marcar essa corrente, essa última aqui que a gente fez. Pegando 2 alcinhas da corrente, tá? E aqui a gente vai dar a laçada e vai voltar fazendo as escamas da mesma forma. Pegando daqui, ó. Já tô com um ponto, né? Que foi o primeiro que a gente marcou aqui. Aqui desse lado eu vou fazer mais 5 pontos altos para ficar com um total de 6. Contando com as correntinhas iniciais, tá? 4. 5. 6. Faço uma corrente, dou a laçada, viro aqui pro outro lado e vou pegar esse pontinho, o segundo ponto do grupinho que sobrou, tá? Posso puxar assim, ó,
meu fio para cima para me ajudar a visualizar melhor aqui esse ponto, tá? Então, aqui eu vou colocar 6 pontos altos, da mesma forma que da carreira que a gente fez só com as escamas, tá? 4, 5 e 6. Faço 6 pontos e algo importante aqui para ser ressaltado para vocês, tá? Sempre que a gente fizer a emenda, ó, se o teu trabalho estiver certinho, a escama sempre vai acontecer em cima do grupinho que estava sozinho, tá? Nunca em cima da escama, tá? Nunca a escama vai cair aqui em cima da própria escama. Então, aqui a gente vem com ponto baixo. Isso tudo vai estar na contagem inicial dos pontos aqui, para dar tudo certinho, tá? E aqui os grupinhos iniciais que você fez, tem que estar a contagem certinha aqui, para bater certinho, tá? Fazendo um grupinho, pulando 2 pontos, e por aí vai, para dar tudo certinho, tá? Para ficar perfeito o teu trabalho. Então, aqui a gente vai dar a laçada e vai fazer a mesma coisa, tá? Eu vou chegar lá no final para mostrar para vocês como eu faço a troca de cores, tá? Então, eu vou trabalhar aqui até o finalzinho e volto com vocês, tá? Pronto, pessoal, terminei aqui, ó, a segunda carreira, tá? Cheguei aqui na emenda. Aqui eu vou fazer uma troca de cor aqui para começar uma nova carreira. Então, eu vou emendar aqui da mesma forma. Vou tirar aqui o meu marcador. E vou emendar aqui com um ponto baixíssimo, onde estava o meu marcador, tá? Agora, eu vou voltar novamente nesse grupinho aqui de baixo, fazendo um ponto baixo, como a gente fez na carreira anterior. Só que aqui, para mudança de cor, eu não vou terminar o ponto baixo. Eu já vou vir com o meu fio, aqui eu vou trabalhar com fio azul. E vou puxar, ó, vou segurar a laçada dessa forma aqui, ó, o fio dessa forma aqui na minha mão. E vou puxar por dentro dessas 2 alcinhas do ponto baixo. Vou puxar aqui um pouco o fio, ó, fio lilás, para que o ponto fique mais acertado. E aqui, eu posso cortar esse fio lilás. Vou pegar essas 2 sobrinhas aqui de fio, tanto o azul quanto o lilás, e vou dar um nozinho aqui, ó, bem discreto, tá? Para o fio não soltar. Tá? Não precisa apertar muito. Aqui a gente vai cortar essas sobrinhas de fio. E aqui, eu vou subir, ó, já com a cor azul, as 2 correntes do grupinho, vou dar a laçada e venho aqui dentro e vou fazer aqui meu outro ponto. Só que de azul, tá? Esse ponto baixo aqui, ele vai ser coberto pela escama, tá? Aí, aqui eu já faço uma corrente, vou dar a laçada e vou fazer aquela carreira que a gente faz para intercalar, tá? Da mesma forma. Então, toda vez que você for fazer alguma troca de cor, se você for fazer, você pode fazer dessa forma, tá? Então, aqui agora eu vou subir mais 2 carreiras, depois eu vou intercalar novamente com mais uma cor, com fio rosa, e assim eu vou intercalando as cores. Se por acaso você for fazer em uma cor só, você não precisa fazer essa emenda, tá? Você só continuar da mesma forma, lembrando que você vai ter
sempre quando você começar uma nova carreira, tem que ser em cima desse grupinho aqui, que não seja em cima da emenda, tá? Nesse grupinho aqui que é sozinho, ó. Sempre vai ser dessa forma. Se você tiver alguma dificuldade, você pode estar vendo o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo, onde eu vou ser mais específica nesse ponto crocodilo, tá? Mas agora é só repetição até você conseguir alcançar o tamanho do seu aparelho, tá? Para fazer o acabamento, ó, eu vou marcar aqui esse último ponto baixo que a gente fez, tá? É aquele ponto baixo do grupinho, tá? Vou marcar esse ponto baixo. E agora aqui, ó, nessa primeira corrente que a gente havia feito, eu vou colocar 2 pontos baixos, tá? Ó, 1 e um aqui, ó, no próximo ponto. Fiquei com 2 pontos baixos aqui nessa parte da escama. Aqui dentro da escama eu vou pôr um ponto baixo. Tá? E aqui do ladinho, ó, eu vou colocar 2 pontos baixos. E 2. Aí, quando chegar naquele grupinho, a gente vai lá embaixo e faz um ponto baixo, tá? Aí, aqui em cima, a gente pega as 2 alcinhas do ponto. Ó, pega aqui a próxima alcinha. 2. Dentro da escama, a gente faz 1. E aqui do ladinho da escama, a gente faz 2. E assim a gente vai fazer até chegar lá no nosso marcador, tá? Ó, pessoal, chegando aqui pertinho, ó, vocês vão colocar nesse ponto aqui, ó, de dentro, não é nesse pontinho aqui de fora da escama não, tá? No pontinho que tá por trás da escama. Chegar no grupinho, a gente faz um dentro. Dentro da escama, a gente faz um. E aqui do ladinho, a gente faz 2. Aí, eu vou emendar aqui com um ponto baixíssimo, aqui, né, onde estava o marcador, tá? Subo uma corrente. Venho aqui nesse ponto da base, faço um ponto baixo. Vou marcar aqui esse ponto baixo, tá? E aqui, agora nessa carreira, eu vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Depois que você tiver terminado as 2 carreiras com um ponto baixo de acabamento, tá? Foram 3 carreiras no total. Você pode vir fazendo uma carreira com ponto baixíssimo, tá? Pegando as 2 alcinhas de cima do ponto.
Quando você chegar aqui no finalzinho do acabamento com ponto baixíssimo, você vai largar a laçada. Vai cortar. Coloca o fio numa agulha de tapeceiro, tá? Pra fazer esse acabamento aqui do ponto baixíssimo, tá? Então, aqui a gente vai pular um ponto na base, vai vir aqui no próximo, ó, de baixo pra cima, pegando as duas alcinhas. Depois a gente vem aqui, traz o fio aqui pra frente e entra aqui no último ponto onde tá saindo o nosso fio, tá? Saio aqui na parte de trás, aí fica com o acabamento bem perfeito, tá? Você ajusta aí. E aqui eu vou esconder os fios, tá? Pra fazer a alcinha aqui do botão, eu vou fazer aqui um cordão com 10 correntes, tá? Uma. Deixa eu apertar mais essa primeira. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, tá? Vou fazer mais uma corrente. Vou vir aqui, ó, vou pular essa correntinha que eu fiz agora, eu vou vir na próxima, vou inserir a agulha, fazer um ponto baixo aqui. E vou fazer um ponto baixo para cada corrente de base, tá? Ficar com um total aqui de 10 pontos baixos. Pronto, pessoal, terminei aqui, ó, os 10 pontos baixos, tá? Vou fazer mais uma corrente, viro o meu trabalho e venho aqui, ó, pegando as duas alcinhas de cima do ponto, tá? Fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto baixo de base, tá? Quando me sobrarem 3 pontos baixos na base, eu vou parar, ó, e vou ver se vai caber direitinho o meu botão, tá? Então, aí vai de acordo com o seu botão que você tem aí, tá? Se for maior, você pula 4, deixa 4 pontos, tá? E assim vai. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes. Venho aqui no meu último ponto, vou inserir a agulha, pegando as duas alcinhas do ponto, tá? E vou fazer aqui um ponto baixo. Tenta fazer ele mais apertadinho, tá? Porque como esse daqui é a cava, aí eu faço uma corrente, viro o meu trabalho, venho aqui em cima desse primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui dentro das correntes, eu faço 2 correntes, 2 pontos baixos, tá? Que equivalem às 2 correntes. E vou finalizando fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Pronto, terminei aqui. Vou deixar uma sobrinha de fio pra gente poder tá costurando na nossa peça, tá? Mais ou menos uns 30 centímetros. Agora, para costurar, a gente vai costurar aqui por dentro da peça, tá? Bem aqui no meio da peça, tá? Centraliza bem. Coloca a tua peça aqui, ó, do lado certo, tá? Vou posicionar aqui por baixo daquelas carreiras com pontos baixos que a gente fez.
Vou inserir minha agulha aqui, ó. E vou costurar aqui na minha peça. Lembra de passar bem por dentro dos pontos, tá? Eu passo uma vez para um lado e depois eu passo para o outro e arremato o fio, tá? Já vou voltar com ela finalizada. Pronto, pessoal, esse é o resultado da nossa peça. Eu troquei de botão porque eu achei que esse ficou mais bonito. Se vocês tiverem alguma sugestão, assim como essa inscrita que pediu essa sugestão, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, tá? Coloquei essa alcinha aqui, mas você pode fazer uma alcinha de crochê se você preferir, tá? Obrigada por assistir até aqui. Se você não é inscrita, já se inscreve. Deixa seu like se você não deixou ainda, tá? E até a próxima.